Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero falar com vocês um tema de suma relevância e de bastante importância que vai edificar a sua fé e vai te alertar sobre a batalha espiritual que você está envolvido. Porque muitas das vezes você, eu, passamos por situações difíceis na nossa vida, que muitas dessas são de origens naturais e tem outras que são de origem espirituais. E por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que nós estejamos instruídos, capacitados, aprimorados para conhecer as astutas ciladas do inferno, que trabalha na antítese, cuja tentativa é de nos afastar da presença de Deus. Então, para isto, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque a Bíblia diz em João 8,32, o Senhor Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Então, nós precisamos estar revestido da verdade, conhecer a verdade, para que nós não venhamos ser enganado por Satanás. Então eu convido você que abra a sua Bíblia na epístola de Efésios, capítulo de número 6. Nós vamos ler dos versículos 10 ao versículo de número 18. Está escrito: finalmente fortaleceis-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra a pessoa de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderes, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, portanto, permaneceis firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz, e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto mesmo, vigiando com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia! Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de uma carta em que o apóstolo São Paulo, ele direciona a igreja de Éfeso. E ele escreve essa epístola e ele toca aqui em alguns assuntos, algumas doutrinas que é preponderante aqui dentro desta epístola de Éfeso. E Paulo aborda aqui a doutrina da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Paulo também, ele toca na doutrina da hamartiologia, que é a doutrina do pecado. Paulo, ele toca aqui também, propriamente no capítulo 5, sobre eclesiologia, a doutrina da igreja. Paulo, ele toca com abrangência nesta epístola e principalmente aqui no capítulo 5, como eu falei, sobre a eclesiologia, a doutrina da igreja, e Paulo, ele traz aqui uma síntese sobre o relacionamento de Cristo com a sua igreja. E Paulo, ele toca também aqui no assunto da batalha espiritual que está dentro da doutrina ou do estudo de angelologia e satanalogia, que angelologia é a doutrina dos anjos, satanalogia a doutrina dos demônios. E Paulo, ele toca aqui nestes assuntos, nestas doutrinas, e Paulo traz aqui uma síntese sobre estes assuntos, com abrangência e profundidade na palavra.
E o apóstolo Paulo, quando chega aqui no capítulo de número 6, Paulo começa, especialmente no verso 10 em diante, Paulo ele começa a exortar a igreja de Éfeso da batalha espiritual que eles estavam inseridos e envolvidos. E Paulo ele dá um conselho para esta igreja, que eles deveriam se fortalecer em Deus e na força do poder de Deus, para que eles pudessem resistir às armadilhas de Satanás. E Paulo ele entra com profundidade neste assunto tão crucial, tão preponderante na vida da igreja de Cristo Jesus. E nós, como filhos de Deus, como corpo de Cristo, como membro do corpo de Cristo, nós precisamos estar instruídos, nós precisamos estar incumbidos neste assunto com diligência, com profundidade, para que nós não sejamos enganados pelas estratagemas de Satanás. Então, nesta noite, através desta palavra, eu quero falar com você sobre batalha espiritual. E o título da minha mensagem nesta noite é: a batalha espiritual é real e ela existe e ela está acontecendo neste exato momento. E se a batalha espiritual ela existe e ela está acontecendo neste exato momento, nós precisamos e devemos estar revestidos da palavra de Deus. Nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus para que nós possamos permanecer firmes contra as ciladas do diabo. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 8, ele diz: tende bom senso, estais atento, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, rugindo e bramando como leão, que procura quem possa devorar. Então, este inimigo que já foi derrotado por Cristo, ele anda ao nosso derredor, ele brama como leão, e junto com esse rugido, com esse bramido dele, ele traz medo, ele traz incredulidades, ele traz dúvida, para que nós a cada dia venhamos nos distanciarmos de Deus e estar vulneráveis para ser atacado e devorado por ele. E o apóstolo São Paulo e o apóstolo Pedro nos aconselham que nós precisamos. Paulo fala: revestivos da armadura de Deus, fortalecei-vos no Senhor. Pedro diz: tende bom senso, estais atento. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor rugindo como leão, que procura quem possa devorar. E nós precisamos e devemos estarmos atentos, porque se nós não estivermos atentos, revestidos da armadura de Deus, nós vamos sucumbir, nós vamos ruir, nós vamos cair derrotado. Mas se nós estivermos revestidos da armadura de Deus, nós vamos nos sujeitarmos a Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir de nós, porque a palavra de Deus nos instrui. Então nós precisamos estarmos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder para podermos resistir a esta batalha espiritual. Nós precisamos entender que nós lutamos, militamos contra o inimigo que já foi derrotado. O inimigo que já foi derrotado por Cristo Jesus. E nós servimos um Deus que possui todo o poder, não para derrotar Satanás, mas o poder que já derrotou a Satanás. E agora nós militamos e lutamos contra o inimigo que já foi derrotado. E há uma promessa sobre nós, que a porta do inferno não prevalecerá contra nós. E nós precisamos estar convictos desta verdade, que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Nós precisamos entender e compreender na sua essência que Jesus Cristo já derrotou a Satanás. A palavra de Deus traz a narrativa que o inimigo das nossas almas, que já foi derrotado por Cristo, este inimigo que antes da sua queda era um anjo de luz, um regente de louvor, que regia os demais anjos à adoração a Deus. Em determinado momento da sua esfera, ele começa a se sentir orgulhoso, a se sentir vaidoso, e por causa da sua beleza, que era diferente das dos demais.
E com isto, a palavra de Deus diz que ele começou a se sentir superior aos outros, até o ponto de se sentir superior ao próprio Deus. E a palavra de Deus traz a narrativa em Isaías, capítulo 14. A palavra de Deus traz a narrativa como se deu a queda de Satanás. Que Satanás, ele começou a se envaidecer e começou a desejar ser maior do que o próprio seu Criador, o próprio Deus. E ele dizia no seu coração que ele elevaria o seu trono acima do Altíssimo e seria semelhante ao Altíssimo. E Deus, que é um Deus presciente, conhecedor de todas as coisas, a palavra de Deus diz que quando ele tentou executar esse intento, a palavra de Deus diz que houve uma grande batalha e o arcanjo Miguel, pelejou contra Satanás e um terço dos anjos que ele arrastou com ele e o lançou por terra, e ali Satanás teve a sua primeira derrota. Porém, no jardim no Éden, a palavra de Deus diz que após Deus ter criado o homem, Satanás tentou a mulher, induziu a mulher a desobedecer uma ordem que Deus havia dado a Adão, e com isto ela come da árvore do conhecimento do bem e do mal e dá para o seu marido, e ali Satanás derrotou o homem e o governo deste mundo foi transferido para Satanás, pois Deus, ao criar o homem, Deus deu poder e autoridade e domínio sobre este mundo ao homem. Porém, quando o homem cai, é derrotado por Satanás, o homem transfere esta autoridade automaticamente, através da sua queda, para Satanás. Porém, na plenitude dos tempos, a palavra de Deus traz a narrativa que quando o verbo de Deus se fez carne e habitou neste mundo pleno de graça e de verdade, a palavra de Deus diz que Cristo Jesus, aos 30 anos, ele foi ser batizado por João Batista, que era o seu precursor, que veio aplanar o seu caminho, anunciar a sua vinda. A palavra de Deus diz que Cristo, após ser batizado no Rio Jordão, ele ouviu do céu a voz do Pai, o Espírito veio sobre ele, e ali Jesus foi batizado por João, e a Bíblia diz que o próprio Espírito Santo impeliu Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. E durante 40 dias, Satanás cirandava, estava ao derredor de Cristo. E quando completa o último dia de jejum, 40 dias de jejum, a palavra de Deus diz que Satanás se apresentou a Jesus e tentou Cristo em 3 áreas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E a palavra de Deus diz que pela palavra Jesus venceu a Satanás. E ali, pela segunda vez, Satanás foi derrotado pelo Cristo vivo, que morreu sim, mas ressuscitou e possui todo o poder, não para derrotar Satanás, mas o poder que já o derrotou. E agora nós militamos contra o inimigo que já foi vencido pelo Cristo vivo. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus diz que quando Cristo subiu à cruz do Calvário e verteu seu sangue, ele consumou a derrota sobre o império das trevas. Porque a palavra de Deus diz em Colossenses 2,14, a Bíblia diz que a escrita de dívida que constava contra nós, Cristo a rasgou do nosso meio, cravou-a na cruz e triunfou sobre os principados e as potestades e expôs-os à ignomia, à vergonha pública. E Jesus consumou a derrota do inferno, a derrota de Satanás, do império das trevas. E agora, como eu disse, nós militamos contra o inimigo que já foi derrotado. Então nós precisamos e devemos conhecer esta verdade, porque se nós conhecermos esta verdade, este axioma, nós entraremos nesta batalha com a certeza que nós já vencemos pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Amém? Glória a Deus. Então, quando nós observamos esta epístola, haja visto que Paulo está aqui conscientizando a igreja de Éfeso sobre a batalha espiritual, e Paulo aqui exorta a igreja que eles deveriam estar preparados, revestidos da armadura de Deus, para poder vencer a batalha espiritual. Porque nós não conseguiremos vencer esta batalha se nós não tivermos revestidos da armadura de Deus. Porque para vencer, para permanecer firme na batalha espiritual, nós precisamos conhecer
o inimigo e as suas estratégias, as suas estratagemas que ele usa para tentar nos persuadir, nos abatermos e nos vencer. E por isto nós precisamos conhecer o nosso inimigo, que é Satanás, esse ser maléfico que trabalha na antítese, cuja tentativa é ofensiva à santidade de Deus. E nós precisamos conhecer este inimigo, as suas estratégias, como ele age, para que nós possamos resistir. Porque Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas só é possível se nós estivermos submissos à palavra de Deus. A palavra de Deus. Esse ser maléfico tem uma tentativa ofensiva à santidade de Deus. E não obstante a isto, ele trabalha o tempo todo para nos fazer quebrarmos os princípios da palavra de Deus, para que ele tenha legalidade para destruir as nossas vidas. Porque ele veio para roubar e destruir, pois este é o ofício dele. Ele é o aferidor da medida, ele é o acusador, ele é difamador. Quando você vê uma fofocada, uma divisão, tenha certeza disso que eu vou lhe dizer aqui agora: Satanás está por trás. Satanás, ele trabalha nesta objeção, neste propósito. A palavra estratagemas são astutas que ele usa para trazer desordem no reino de Deus. E nós precisamos estarmos conectados com o Espírito Santo, alinhado com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, para que nós possamos vencer esta batalha espiritual. Que o apóstolo Paulo exorta a igreja de Éfeso que eles deveriam estar atentos, estar revestidos da armadura de Deus para poder permanecer firmes contra a cilada do diabo. Esse ser que é o nosso acusador, ele é difamador. E quando você, como eu disse, você observa pessoas discutindo, pessoas matando, pessoas destruindo umas às outras, é Satanás que está por trás. Porque ele se utiliza da nossa natureza caída e assim ele manipula para fazer aquilo que ele quer, que ele deseja. João 10, a palavra de Deus diz que Jesus falou, o contexto primário está falando ali dos religiosos da época de Jesus, que se aplica ao próprio Satanás, que ele veio somente para roubar, matar e destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. Este ser, ele é caluniador, difamador, ele traz divisões, porque este ser maléfico, ele tem este propósito de matar, roubar e destruir. E nós precisamos estarmos revestidos da armadura de Deus. Ele é manipulador, ele é astuto, ele age com as suas estratagemas para tentar nos destruir. E como ele faz isso? Ele começa rugindo como leão, bramando como leão, para trazer dúvida, para trazer incredulidade, para trazer a falta de fé em nosso coração, para que nós, em fazendo assim, ele possa ganhar legalidade para nos tragar e nos destruir e nos excluir da graça de Deus. E com isto, nós precisamos conhecer quem é este inimigo, como ele trabalha, como ele age para destruir, para dividir o reino de Deus. E nós precisamos estarmos atentos. Então aqui fica uma pergunta: quem é este inimigo? Como ele age? Este inimigo é Satanás. Este inimigo é um ser, como eu já falei no princípio do vídeo, ele era um anjo de luz, o regente do coral da adoração ao Eterno. Porém, Satanás, ele se envaideceu e por agir assim, a Bíblia diz que ele se rebela contra o seu Criador e ele é lançado por terra. Então, meus amados, nós precisamos estarmos atentos. E um dos nomes de Satanás, um dos títulos dele é diabo. No grego antigo, a palavra diabo ou diabolos significa caluniador. E na etimologia da palavra sugere alguém que lança calúnia ou acusações falsas, que se opõe e tenta prejudicar. Então nós precisamos estar conectado, instruído da palavra, para que nós não venhamos cair
nas suas estratagemas. O diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão que procura quem possa tragar. E nessas suas tentativas, ele levanta calúnia, usa pessoas fracas para levantar, para caluniar outros. Ele usa as pessoas para difamar. Ele é o aferidor da medida. E com isto nós precisamos olhar para estas pessoas com discernimento espiritual, para que nós não agimos na carne como elas estão e achemos que a nossa luta é contra ela. A nossa luta não é contra ela, a nossa luta é contra Satanás. E nós precisamos estarmos atentos, porque esse inimigo que traz acusações, calúnias, falsas testemunhas, falsas acusações, ele tem um único objetivo: matar, roubar e destruir. E nós precisamos estarmos atentos. Este ser maléfico que anda com um exército maléfico que tem um propósito de destruir vidas, de se opor aos projetos de Deus, de se opor às coisas do reino de Deus, à santidade de Deus. Jesus também chamou ele de Belial, que significa Senhor das moscas ou Senhor das baratas. Então, todo tipo de imundícia, Satanás está aí, Satanás está no meio, e nós precisamos estar atento. Ele é mentiroso, ele mente. Jesus, em João 8,34, Jesus falando com os judeus: vosso pai é o diabo e querer satisfazer-lhes os desejos. Ele é mentiroso desde o princípio e nunca se firmou na verdade, pois quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, aonde há mentira, aonde há engano, aí está Satanás. Satanás, ele trabalha com este propósito de matar, roubar e destruir. E nós precisamos estarmos atentos para que nós não venhamos cair nas suas estratégias, nas suas estratagemas, que trabalha na antítese de destruir relacionamentos, de destruir famílias e, acima de tudo, ele se opõe a tudo aquilo que se chama Deus, tudo aquilo que é de Deus. E nós precisamos estarmos atentos. Segundo Coríntios 4:4, a Bíblia diz, chama ele de Deus deste século. Ou seja, este século, o presente século que nós estamos vivendo, está sob a dominação do império das trevas. O inimigo, embora derrotado, ele ainda tem legalidade neste mundo dada pelos próprios seres humanos. E também, quando ele foi derrotado, Deus ainda permite que ele haja, até o tempo em que Deus colocará eternamente um rótulo nele, e ele não mais irá agir da forma que ele tem agido. Há pessoas que dizem que Satanás está preso, mas paremos e fazemos aqui uma análise sintética. Se Satanás estivesse de fato preso, estava acontecendo tanta coisa ruim. Imagine aí, se Satanás está preso, ele está fazendo tudo isso, imagine se ele estivesse solto. Satanás não está preso. Satanás não está preso. Satanás está solto. E por ele estar solto, ele rouba, ele mata e ele destrói. Mas haverá um dia, Apocalipse capítulo 20, após os 7 anos de tribulação, quando Cristo vier com a sua igreja, a palavra de Deus traz ali a narrativa que um anjo desce do céu com corrente e prende Satanás por 1000 anos e lança ele no abismo. E ele ficará preso por 1000 anos. Depois de 1000 anos ele será solto. Porém, por pouco tempo, quando ele reunir as nações Gog e Magog para subir contra o acampamento dos santos, fogo do céu destruirá este povo e Satanás ali é aniquilado eternamente e ele não mais será solto. Pelo contrário, ele será de fato preso e não mais se rebelará, não mais agirá com seu engano. Então, é contra este inimigo que nós lutamos, o Deus deste século, que não tem um pingo de misericórdia, não tem um pingo de amor. Por quê? Porque quando ele se corrompeu, ele virou esse ser maléfico, um ser ruim, que é
alguém que trabalha o tempo todo, todos os seus pensamentos é corrompido, pervertido e tem um propósito único, de destruir. E nós precisamos estar atentos, conhecendo quem é este inimigo. A Bíblia, 2 Coríntios 11:14, chama ele de anjo de luz. Por quê? Porque quando ele cai, ele se corrompe, a sua beleza ele perde. E agora ele não aparece de chifre, de rabuzinho, como alguns aí na mitologia conta. Satanás, ele se disfarça de anjo de luz. Porque se ele vier na sua realidade, as pessoas vão fugir dele. Por isso ele vem bonito, bem vestido, bem arrumado, com promessas, fazendo promessas às pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus e se deixa se enredar pelo seu engano. E engana essas pessoas. Mas ele não nos manifesta com a sua face. Ele se disfarça de anjo de luz. E nós precisamos estarmos atentos. Nós precisamos estarmos atentos. E nós não vamos vencer a este inimigo com métodos humanos, com armas humanas. Nós o vencemos pela palavra de Deus, pela palavra do testemunho, pela armadura de Deus. Marcos capítulo 5, versículo 1 ao 4, a palavra de Deus traz aqui uma narrativa sobre isto, que pessoas tentavam amarrar o inimigo com métodos humanos, com armas humanas, com correntes, e não conseguia deter, porque Satanás você não vence com argumento humano, Satanás você não prende com arma humana, Satanás você vence pela autoridade do nome do Senhor Jesus. Marcos capítulo 5, se não vejamos, chegaram então ao outro lado, a terra dos Gesarenos. Assim que Jesus saiu do barco, um homem possesso de um espírito impuro veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem morava nos sepulcros, nem mesmo concorrente a alguém era capaz de prendê-lo, porque ele havia sido preso muitas vezes com algemas e correntes, mas as correntes eram quebradas por ele e as algemas despedaçadas e ninguém tinha força para dominar. Então esse texto aqui traz aqui a narrativa de uma possessão demoníaca, em que vários demônios habitavam em um homem. E as pessoas de Gadaras tentavam amarrar este homem com correntes e algemas. Porém, os demônios que estavam agindo naquele homem quebravam as algemas e impeliam ele para o sepulcro. Então, aqui nesse texto, claramente, nós vemos que não é com método humano que você vai vencer ao inimigo. Os demônios não se submetem a métodos humanos. Não adianta você procurar uma benzedeira para tentar benzer alguém que está endemoniado. Não, você precisa usar a autoridade do nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz em Filipenses que Cristo, após ressuscitar, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, e que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Somente ao nome de Jesus o diabo se submete. Então nós precisamos não usar correntes, nem algemas, nós precisamos usar a autoridade de Deus. Nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus para poder permanecer firmes contra as ciladas astutas do inferno. Não é com método humano que você vence a Satanás. Você não vai vencer ao inimigo com método humano. Você não vence a Satanás com estratégias humanas. Você vence a Satanás com as armas espirituais que o Senhor Deus já nos outorgou. Se não vejamos, 2 Coríntios, capítulo 10, o versículo 3 e 4, está escrito: pois, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Então, a palavra de Deus diz que nós vivemos como seres humanos, mas nós não lutamos segundo os padrões deste mundo, com as armas humanas.
Porque as armas da nossa milícia são espirituais em Deus, poderosas para destruir os sofismas, as fortalezas que o diabo coloca na nossa mente. Porque a nossa maior batalha não é no campo físico, é no campo espiritual. O diabo concentra as suas maiores guerras e batalhas contra nós na nossa própria mente. Porque ele sabe que se ele ganhar a nossa mente, ele vai conduzir o nosso corpo para onde ele quer. Porque assim como alguém pega um cavalo e coloca cabresto na sua boca e conduz o cavalo para onde ele quer, assim também Satanás quer ganhar a nossa mente, vencer a gente e ganhar a nossa mente para nos conduzir para onde ele quer, para fazer tudo aquilo que desagrada a vontade de Deus, que fere a santidade de Deus, porque o diabo trabalha nessa posição, cuja tentativa é de ferir a santidade de Deus, e nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus, estar com a posse da palavra de Deus, da armadura de Deus, para combater os enganos que o inimigo sopra, quer implantar, quer submergir em nossa vida, imergir na nossa vida. E nós precisamos estar atentos. Então, meus amados, é através das armas espirituais que Deus nos outorgou em Cristo Jesus que nós combatemos o inimigo da nossa alma, Satanás e o seu império. Porque Cristo Jesus nos deu autoridade espiritual sobre todo o império das trevas e nós precisamos exercer esta autoridade. Se não vejamos, Lucas 10, 18 ao 20 está escrito, ele lhes disse, aqui o contexto é, os discípulos estavam voltando de missão, de uma viagem missionária que Cristo havia enviado. E quando ele voltou, eles estavam alegres, a palavra de Deus traz aqui a narrativa, ele lhes disse, eu vi Satanás cair do céu, como um raio. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e autoridade sobre todo o poder do inimigo e nada vos fará mal algum. Contudo, não vos alegrei porque os espíritos se submetem a vós, mas porque o vosso nome está escrito no céu. Então, quando os discípulos voltam da viagem missionária, alegre, Jesus começa a revelar para ele que viu Satanás caindo do céu. E Jesus começa a revelar para ele, mas eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Eu quero deixar aqui claro para você que esse texto aqui, Jesus está usando a figura da serpente e de escorpiões, que são símbolos de demônios, para descrever que ele estava nos dando autoridade para exercer poder sobre o império das trevas. Porque quando eu e você nos convertemos, ou quando uma pessoa se converte a Jesus, ele é transferido do império das trevas para o reino de Cristo, um reino de paz, de amor. E agora este crente em Cristo, ele pode exercer essa autoridade sobre estes demônios. Então Jesus revela para os seus discípulos que ele já tinha dado essa autoridade sobre todo o império das trevas, e aqui fica claro que a autoridade que nos foi dada por Cristo, nós precisamos exercer esta autoridade. Mas para exercer esta autoridade, nós precisamos estar submisso à autoridade maior, que é Jesus Cristo. Nós precisamos estar submissos ao senhorio de Cristo, porque a autoridade é de Cristo, e para que nós nos movamos nessa autoridade, nós precisamos estar em obediência a Cristo Jesus. Tiago 4:7. Assim sujeitai-vos, pois a Deus se resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, perceba que este versículo aqui de Tiago traz claramente a revelação que nós precisamos, para exercer a autoridade sobre o diabo, nós precisamos estarmos submissos a Deus, submissos a Cristo. Porque sem Jesus, sem estar submisso a Cristo, você não vai poder exercer, se mover nesta autoridade que ele já nos outorgou. Só é possível exercer esta autoridade se nós estivermos em obediência à autoridade que é Cristo Jesus, a autoridade maior, porque a palavra de Deus diz aqui em Efésios que Cristo, ao ressuscitar, pelo poder de Deus,
A palavra de Deus traz aqui qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a atuação da força do seu poder, que atuou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos céus, muito acima de todo principados, autoridades, poder, domínio de todo nome que possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura. Então, quando Cristo ressuscitou pelo poder de Deus, Deus deu a ele a mais alta posição, que está acima dos principados e poderes. Então, somente você vai exercer a autoridade deste Deus, deste Cristo poderoso, majestoso, grandioso, El Shaddai, se você estiver submisso ao senhorio dele. Porque se você não estiver submisso ao senhorio dele, você não poderá exercer esta autoridade. Então repita comigo: obediência a Cristo para poder exercer a sua autoridade espiritual, para poder exercer a autoridade sobre o império das trevas. Segundo lugar, nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus para permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Se não, vejamos. Efésios 10, o texto áureo que lemos: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra a pessoa de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderes, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então perceba que nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus para permanecer firmes contra a cilada do diabo. E Paulo disse: pois não é contra a carne e sangue que temos de lutar. Embora Satanás use pessoas para tentar nos afrontar, para nos cegar com ódio, com ira contra essas pessoas, para que nós tiremos o olhar dele, de Satanás, e achemos que a nossa luta é contra carne e sangue. E Paulo diz: não é contra carne e sangue, você tem que lutar. A sua luta não é contra a pessoa, porque se você achar que a sua luta é contra a pessoa, você manda a pessoa embora e Satanás fica. Não, você precisa mandar Satanás embora e deixar a pessoa na sua vida. Então nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus para poder resistir às ciladas astutas de Satanás. Então esse ser maléfico, ele tem um reino que tem hierarquia. Perceba aqui no texto que o apóstolo São Paulo vai dizer que é contra principados. Perceba, principados. Principado é uma espécie de demônios de patente altíssima. E aí ele vai descendo a escala contra poderes. Perceba. E terceiro, contra príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos. Então, estes principados, estes poderes, estes príncipes, eles têm um exércitos que trabalham na antítese de matar, roubar e destruir. E nós, para vencermos, nós precisamos estarmos revestidos da armadura de Deus. Versículo 3, o apóstolo diz: por isso tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Então você só vai resistir ao dia mal se você estiver revestido desta armadura de Deus, da armadura de Deus. Porque ele diz para que você revista-se da armadura, para que você possa permanecer firme no dia mal. Esse dia mal é aquele dia que você acorda, parece que está tudo preto e branco. Não, ali foi o inferno que deu uma ordem aos demônios para tirar dardo inflamado em você. De repente você acorda com angústia no seu coração, e você diz: Deus, o que é que está acontecendo? Eu não estou com problema, não estou passando por alguma situação, e eu estou angustiado. Você não sabe, não, Satanás está metendo brasa em você, metendo flecha inflamada em você, para trazer angústia, trazer tristeza à sua alma. Então Paulo diz: revista da armadura de Deus, para que você possa permanecer firmes contra a cilada do diabo. E no versículo 14 ele começa a trazer aqui as peças da armadura, desta armadura que ele começa a exortar a igreja de Éfeso que eles deveriam estar revestidos. Versículo 14 está escrito: portanto, permaneceis firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. A primeira peça da armadura, a verdade. Agora, deixa eu explicar aqui em minúcia.
Esta verdade que Paulo está se referindo aqui, o cinturão da verdade, não é a minha verdade, não é a sua verdade, não é a verdade deste mundo. Esta verdade aqui é o próprio Senhor Jesus, é a palavra de Deus. E nós precisamos estar revestidos da palavra. Porque em João 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, verdade e vida. Então Cristo é a verdade. E nós precisamos estarmos revestidos desta verdade que é o Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz aqui em Romanos, capítulo de número 13, está escrito: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne. Então, nós precisamos revestir-nos da primeira peça da armadura, que é a verdade, que é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, o verbo encarnado de Deus. Nós precisamos estarmos revestidos dele para poder permanecer firmes contra a cilada astuta do inferno. Segundo lugar, a segunda peça da armadura, que Paulo cita aqui, vestindo a couraça da justiça. Então, esta segunda peça aqui também engloba e requer que eu diga que não está falando aqui da justiça humana, não está falando da nossa própria justiça, porque Tiago 4, a palavra de Deus diz, Tiago 4,19, está escrito que Deus não habita na justiça do homem. Deus não habita na justiça do homem. Então, não é a justiça do homem que está falando aqui, que Paulo está se referindo. A justiça que Paulo está se referindo é a justiça divina, a justiça de Deus que está em Cristo Jesus, que nós precisamos estar revestidos. Porque segundo Coríntios 5:21 está escrito que daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Então nós precisamos estar revestidos dele, da justiça de Deus, que é Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus, Cristo em nós, esperança da glória. Então nós precisamos estar revestidos da justiça de Cristo, da justiça divina. Então precisamos e devemos tomar posse da peça desta armadura. E terceiro lugar, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz. Então, quando Paulo fala aqui de calçar os pés, fala do caminhar do cristão. Não está falando o caminhar aqui que eu estou me referindo, não é o balanço do corpo, mas é o caminhar do cristão na palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus. Porque não basta você pegar o Salmo 91 e botar num quadro na sua casa. O Senhor o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo. Não, não é sobre isso. É você andar na palavra em obediência à palavra de Deus. O diabo não respeita versículo na parede. O diabo respeita e teme aquele que anda na palavra de Deus. Porque ele sabe que um crente em santidade é cheio do poder, cheio da unção de Deus. Então nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus, calçar os pés com a disposição do evangelho da paz. E em segundo, em um subponto aqui, fala também da evangelicação, você pregoar o ano aceitável do Senhor, da palavra de Deus. Então nós precisamos estarmos revestidos da armadura de Deus. Então, quarto lugar que Paulo refere aqui, usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Então, o Paulo está tendo como ponto de referência a armadura romana, porque o exército romano era um exército poderoso e quando eles avançavam contra os seus oponentes, eles já iam com a certeza da vitória. Então, Paulo usa como um paradigma, como um paradoxo, para ilustrar a armadura do cristão. Então, Paulo diz aqui que nós precisamos usar o escudo da fé. Quando nós nos reportamos para o escudo dos romanos, o contexto histórico traz a narrativa que os romanos pegavam os seus escudos, que era feito de couro de animais, e eles encharcavam com água. Quando o inimigo atirava os seus oponentes, atirava o dardo inflamado, o dardo em chama, de uma ponta pegando fogo, quando batia no escudo dos romanos, esse escudo que estava encharcado de água, quando a flecha vinha pegando fogo, batia e apagava. E Paulo pega isso como ponto de referência para dizer que nós precisamos usar o escudo da fé com o qual nós podemos apagar os dardos inflamados do inimigo, porque estes dardos inflamados que Satanás atira,
é na nossa mente. Pensamento de incredulidade, de dúvida, de medo. Ah, Deus não me ama. Ah, Deus não está nem aí para mim. Então, quando esses pensamentos o diabo lançar na sua mente, você precisa usar a sua fé e dizer, não, Deus me ama. Deus deu o seu Filho amado a palavra, e professar a palavra de Deus. Romano 8, a palavra de Deus diz que aquele que não poupou o seu Filho, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então nós precisamos professar a palavra de Deus, dizer, Deus me ama, Deus entregou o seu bem maior por mim, porque a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, pela palavra, pela fé, você combate as trevas. Então, quinto lugar, ou sexto lugar, Paulo diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Então, a sexta peça, o capacete da salvação. Os romanos tinham um capacete que protegia a sua mente, a sua cabeça das pedras que o inimigo pudesse lançar, até mesmo dos dardos inflamados que porventura passasse pelo escudo, não pegar nele, não tocar nele. Então ele usa este ponto de referência para ilustrar que, como os romanos tinham um capacete para proteger a sua cabeça, nós, cristãos em Cristo, nós temos um capacete. E esse capacete é a salvação de Deus. E Satanás fará de tudo para roubar. É a fé do nosso coração, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E com isso, se você não tiver fé, você não vai ser salvo. Porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela fé, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Então você precisa ter fé, exercer esta fé, para você continuar crendo e ser salvo, crendo e continuar sendo salvo, porque o inimigo fará de tudo para te fazer desacreditar naquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Então exerça a sua fé, exerça, tome posse da sua salvação, não aceite as mentiras do diabo que virá contra aquilo que Jesus já fez por você, porque a palavra de Deus diz que nós somos salvos por fé e não por obras. Mas você, como um crente salvo, você precisa crer, tomar posse e não acreditar nas balelas, nas mentiras que o inimigo lançará na sua mente. Então, quando ele disser que você não é salvo, você vai professar a palavra. Eu sou salvo não porque eu sou bom, não porque eu fiz algo de bom, mas eu sou salvo pela obra de Jesus, pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, e através da sua obra eu fui redimido dos meus pecados, e agora já não há condenação alguma em mim, porque eu estou em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Então professe a palavra de Deus, tome posse da palavra de Deus e não acredite nas mentiras do inferno, porque se você aceitou Jesus, se você creu em Jesus, você é salvo, porque você não precisa fazer nada para ser salvo. Você é salvo pela fé, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. E sétima peça da armadura que Paulo traz aqui, ele vai dizer a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ele está usando a espada dos romanos como ilustração, para ilustrar a palavra de Deus, que nós temos uma arma. E esta é a única arma de ataque, que é a palavra de Deus. Então você precisa professar a palavra de Deus, usar a palavra de Deus, crer na palavra de Deus, e em fazendo assim, você estará blindado pela palavra do testemunho. E o diabo não vai ter possibilidade de te enganar, de te afastar da presença de Deus para poder tragar você. Então creia na palavra, tome posse desta palavra, porque a vitória não é de Satanás, a vitória é de Cristo. E se alguém está em Cristo, é mais que vencedor. Porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Então tome posse. E o apóstolo Paulo continua dizendo que na próxima peça da armadura, a oração. Palavra e oração precisam andar juntas. Porque é mediante a oração que nós regamos a palavra de Deus em nosso coração. Então continue, não desista, persevere, permaneça, porque a vitória é nossa, porque Jesus há 2000
anos atrás, ele já derrotou as trevas e que se alguém está em Cristo agora é mais que vencedor. Amém? Glória a Deus. Permaneça firme e constante, sempre abundante e atuante na obra do Senhor. Que esta palavra possa te abençoar, que esta palavra ela saia e cumpra com êxito o propósito pela qual está sendo semeada e que Satanás não tenha autoridade para roubar de você esta semente que o Espírito Santo de Deus me entregou para entregar a você. Amém? Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e eu quero orar agora por você e com você. Nós vamos batalhar espiritualmente e nós vamos declarar esta palavra, que a vitória é nossa, porque nós estamos do lado do vencedor, que é Cristo Jesus. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Ó Pai, obrigado pelo teu Espírito Santo, obrigado pela tua palavra, pela revelação da tua palavra, pela iluminação da tua palavra. Senhor, neste momento nós professamos a tua palavra, nós nos revestimos da tua armadura e nós cremos na tua palavra, nós cremos e tomamos posse de tudo aquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário. Pai, nós glorificamos o teu nome pela vitória que o Senhor nos deu nesta noite sobre o império das trevas. Ó Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Obrigado pela tua graça. Obrigado porque o Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Abba, o nosso Pai, o nosso guerreiro, aquele que já venceu, o nosso general de guerra. E o Senhor já derrotou as trevas. E agora nós estamos aqui tomando posse da vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ó Pai, se houver alguém aqui neste vídeo oprimido pelas trevas, seja liberto agora pelo sangue de Jesus vestido na cruz do Calvário. Seja liberto agora pela autoridade do nome do Senhor Jesus, pelo poder da palavra de Deus. Seja liberto agora, receba a libertação do alto, porque é a palavra de Deus que nos dá vitória. É a palavra de Deus que nos mantém firmado na rocha. Amém? Glória a Deus. Um grande abraço, tome posse da sua vitória e da sua libertação, porque Jesus Cristo já te libertou pelo seu sangue. Jesus já te perdoou e Jesus já te libertou pela sua autoridade. Exerça a autoridade de Cristo pela palavra. Um grande abraço.